Fala, povo bonito, queridão, queridona. Vamos para a parte 2 da nossa aula Prisão em Flagrante Delito. Se você chegou aqui direto, procure aqui no canal a parte 1 da aula para que você pegue, não perca a sequência. Estamos estudando absolutamente tudo sobre o tema prisão em flagrante delito. Na aula 1, trabalhamos todas as espécies de prisão em flagrante delito, trabalhamos 9 espécies de prisão e agora vamos entrar na apresentação espontânea do agente, o flagrante em determinados crimes aqui, algumas situações específicas peculiares, e as formalidades da prisão em flagrante delito, tema também importantíssimo até para você verificar se o flagrante é legal ou ilegal, porque se ele for ilegal, ilegal será o caso de relaxamento da prisão em flagrante delito. A apresentação espontânea. Eu quero falar sobre esse tema com vocês aqui pelo seguinte, que também gera muita confusão. O que é a apresentação espontânea? Como o próprio nome diz, o sujeito que cometeu um crime, está sendo investigado pela prática do crime, ele se apresenta espontaneamente lá na delegacia de polícia. E aí, esse cenário aqui vai acarretar a prisão em flagrante delito dele? Não necessariamente. Não necessariamente. Em regra, aliás, não vai acarretar a prisão em flagrante delito do agente, tá? A não ser que ele compareça lá perante a autoridade policial logo depois do crime e na posse de objetos, papéis, armas ou instrumentos que façam presumir ser ele o autor do crime. Ou seja, o flagrante impróprio? Não. O flagrante ficto ou presumido. Nesse cenário, sim. Agora, se ele não estava sendo perseguido, ele se apresentou espontaneamente, ou seja, quando ele se apresentou, ele não estava cometendo ou tinha acabado de cometer o crime, a gente afasta as outras possibilidades aqui de prisão em flagrante delito. Então, a apresentação espontânea por si só não vai gerar a prisão em flagrante do agente, a não ser nesse caso muito pontual que eu acabei de explicar para vocês. Ele comparece ali logo depois do crime e na posse de objeto, instrumento, papéis ou arma que façam presumir ser ele o autor dessa infração penal. Rodrigo, mas se for um crime gravíssimo ali, o sujeito compareceu espontaneamente, o delegado vai ter que liberá-lo ali depois do seu interrogatório, se não houver decretação da prisão temporária dele, nem preventiva, preventiva que é mais difícil nesse cenário ainda, mais da fase investigativa, o delegado não vai poder fazer nada. O delegado não vai poder fazer nada. Normalmente, um cenário desse, quando o sujeito está sendo procurado, já não há mais o estado flagrancial, aí o delegado de polícia vai providenciar um requerimento de prisão temporária do agente, se for cabível a prisão temporária, evidentemente. E aí o sujeito apresentando espontaneamente ali, se houver um mandado de prisão expedido contra ele, seja prisão temporária, seja prisão preventiva, ele poderá ser preso. Agora, em flagrante delito, como regra, não, a não ser que haja essa situação muito pontual que eu mencionei, de ele aparecer lá logo depois do crime, na posse de objetos, armas, papéis ou instrumentos que façam presumir ser ele o autor do crime. Então, cuidado aqui com essa questão envolvendo a apresentação espontânea. Falaremos agora sobre flagrante em determinados crimes, certo? Bom, vamos começar pelo crime permanente. Crime permanente. O que é aquele crime permanente? É aquele crime, lembremos, lá no estudo da parte geral de direito penal, que a sua consumação se protrai no tempo. Ela dura no tempo, ela permanece ali durante um determinado período. Né? Exemplos clássicos aqui, nós temos os crimes de tráfico de drogas, crime de porte de arma, crime de receptação. Então, ou seja, imagine o tráfico de drogas na modalidade guardar. Eu guardo drogas na minha casa para fins de comércio. Tá, eu guardo droga hoje, a droga está guardada para fins de venda. Ela está ali guardada hoje, está guardada amanhã, está guardada depois, está guardada durante uma semana. Enquanto eu estiver droga guardada na minha casa, eu estou cometendo um crime de tráfico de drogas, que é permanente. A consumação se prolonga no tempo. Receptação. Eu recebi uma moto, produto de furto. Enquanto eu tenho essa moto ali guardada, ocultada na minha casa, produto de furto, eu estou cometendo o crime de receptação, ou seja, a consumação se prolonga no tempo. Posse de arma de fogo. Enquanto eu possuir uma arma de fogo em situação irregular na minha casa, pode durar dias, meses, anos, eu estou cometendo o crime de posse irregular de arma de fogo. É um crime permanente. E como funciona a prisão em flagrante nesse cenário, então? A situação aqui ela é resolvida lá pelo artigo 303 do CPP, consultem aí o seu vadimeco, o artigo 303 fala que é possível a prisão em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Enquanto não cessar a permanência, é possível a concretização da prisão em flagrante delito do agente. Então, eu tenho uma arma de fogo na minha casa há um ano, uma posse de arma de fogo irregular, pouco importa que eu tenha ela há um ano. Se a polícia chegar na minha casa,
tem um mandado ali de busca e apreensão, encontra essa arma, haverá a minha prisão em flagrante delito pela posse dessa arma de fogo aqui, pela posse dessa arma de fogo, evidentemente, porque estou falando de um crime permanente, a consumação se prolongava no tempo nesse momento que a polícia chegou na minha casa e encontrou essa arma de fogo. Flagrante nos crimes de ação penal privada e pública condicionada à representação. Ação penal privada e pública condicionada à representação, nesses casos, por razões óbvias, deverá ocorrer o quê? A representação, o requerimento da vítima para que haja a concretização dessa prisão em flagrante delito. Por quê? São crimes que dependem da vontade da vítima para que o sujeito seja processado. Então, se é um crime que depende da vontade da vítima para que o sujeito seja processado, nesse caso, então, a autoridade policial só poderá concretizar a prisão em flagrante delito se houver representação, requerimento da vítima nesse sentido. Juizado especial criminal e posse ilegal de droga para consumo próprio. Nesses dois cenários aqui, tanto a Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial Criminal, quanto a Lei 11.343 de 2006, que traz ali o crime de posse ilegal de droga para consumo próprio, elas estabelecem que não será possível a prisão em flagrante delito. Com relação à posse de droga para consumo pessoal, não é possível a prisão em flagrante delito, até porque não há pena privativa de liberdade prevista para esse crime. Já no Juizado Especial Criminal, não será realizada a prisão em flagrante delito se o sujeito comparecer perante o juizado especial ou se ele assumir um compromisso de comparecimento quando ele for intimado lá no juizado. Então, se ele comparecer lá no ato ali, se for como quis a lei em primeiro momento, né? O sujeito praticou uma infração penal de menor potencial ofensivo e já é levado imediatamente ao juizado especial. Se o sujeito comparecer, ou o cenário mais normal na prática, o comparecimento não é no ato, mas ele assume um compromisso de comparecer ao juizado quando for intimado. Nesse caso também não será imposta a prisão em flagrante delito. Então, juizado especial criminal, se o sujeito comparecer perante o juizado, assumir o compromisso de comparecer, ele não será preso em flagrante delito. E também no delito de posse ilegal de droga para consumo pessoal, não haverá a prisão em flagrante delito também. Certo? Dito isso, vamos para as formalidades da prisão em flagrante delito. Formalidades da prisão em flagrante delito. Aqui tema importantíssimo, inclusive no que concerne à necessidade de comunicação da prisão, que eu fiz menção lá no início da parte 1 da nossa aula, essa aula sobre prisão em flagrante. Bom, o flagrante, ele inicia com a captura do sujeito, certo? O sujeito foi encontrado em estado flagrancial, ele estava cometendo ou acabou de cometer o crime, ou foi perseguido logo após, ou encontrado logo após, flagrante impróprio ou flagrante presumido ou ficto, ocorre ali a captura dele. Feita essa captura, haverá o que depois? Haverá a condução coercitiva. O que é a condução coercitiva? Ele vai ser levado ali coercitivamente, ou seja, à força, até uma autoridade policial. Ou seja, ele vai ser conduzido coercitivamente a uma delegacia de polícia. Agora, cuidado. Em qual local? Vai ser o local da prisão ou da consumação do crime? Vai ser o local da prisão ou da consumação do crime? Muito cuidado com isso aqui, vocês vão encontrar esse tema disciplinado lá no artigo 308 do CPP. Não confunda, queridão e queridona, local da prisão com local da consumação do crime. Muitas vezes são locais coincidentes, mas pode ser que não. Pode ser que haja uma diferença de localização aqui. Pode ser que o sujeito cometeu o crime na comarca Y, fugiu, ele foi perseguido, uma perseguição ininterrupta, e aí ele foi encontrado na comarca X, ele foi encontrado em uma outra comarca, em uma outra cidade. Então vamos pegar a realidade local aqui, até para a maioria dos alunos aqui do sexto período que vão assistir essa aula. Vejam bem, o crime é cometido em Araras, interior de São Paulo, para todas as pessoas que vão assistir o vídeo. O crime é cometido em Araras, o sujeito fugiu e foi perseguido. Logo após a prática do crime, a polícia já saiu perseguindo, a perseguição foi ininterrupta e ele foi encontrado em Limeira, na cidade de Limeira. Percebem, ele foi encontrado em Limeira. A localização se deu em Limeira, a consumação do crime se deu em Araras.
ele vai ter que ser encaminhado a qual delegacia de polícia? A delegacia de Araras, local da consumação do crime, ou a delegacia de Limeira, local em que foi realizada a prisão em flagrante delito? Resposta: delegacia de Limeira, local onde foi concretizada a prisão em flagrante delito. Cuidado, eu estou falando da comunicação da prisão e depois também da realização da audiência de custódia. Encerramos essa formalidade, toda a formalidade da prisão em flagrante delito, lavrou o auto de prisão, fez a audiência de custódia. Depois de tudo pronto ali nesse cenário de deliberação acerca da situação prisional dessa pessoa, o expediente, o auto de prisão em flagrante delito, vai ser remetido para o juízo competente, que aí sim é o juízo da consumação do crime e não o da prisão. Então, recapitulando, o sujeito cometeu o crime em Araras, foi perseguido, localizado em Limeira. Polícia prendeu em Limeira, vai encaminhar para a delegacia de Limeira. O delegado de Limeira vai lavrar o auto de prisão em flagrante delito. Vai remeter para a audiência de custódia na comarca de Limeira. Juiz de Limeira fará a audiência de custódia. Feita a audiência de custódia, todo esse expediente, todo esse auto de prisão em flagrante delito é remetido para Araras, juízo competente, porque o juízo do local da consumação do crime pelo qual o sujeito foi preso. Então, anotem isso aí, regra importantíssima, as pessoas costumam confundir isso, local da prisão com local da competência, tá? Rodrigo, se não tiver delegacia de polícia na cidade onde ele foi preso, ele vai para a delegacia mais próxima, a localidade mais próxima ali de onde foi efetuada a sua prisão, certo? Trouxe aqui para vocês a regra do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, que diz que o preso deverá ser informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, o famoso aviso de Miranda, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então, o preso tem que ser informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, repito, quando vocês vão escutar o chamado aviso de Miranda, julgamento lá dos Estados Unidos, Miranda Rights, que acabou gerando esse nome aqui, o aviso de Miranda, que é o aviso que o sujeito tem que receber sobre o seu direito de permanecer calado. Além disso, é assegurada a assistência da família e do advogado. E aí o artigo 306 do CPP diz que a família do preso ou a pessoa por ele indicada será comunicada da prisão. Então, temos aqui essa formalidade importante da prisão em flagrante delito, certo? E aí, nós tivemos então a captura, a condução coercitiva e estamos agora na delegacia de polícia. Estamos na repartição policial na delegacia de polícia. Quais providências devem ser adotadas aqui para que esse flagrante seja legal e não seja relaxado? Você, futuro delegado de polícia, tem que tomar cuidado para não gerar nenhuma ilegalidade. Você, advogado, tem que ficar esperto ali que se ocorrer alguma ilegalidade, você vai pedir o relaxamento. Você, promotor, ficar atento também para também pedir o relaxamento, afinal você é promotor de justiça e não promotor de acusação, ou pedir a homologação dessa prisão se ela estiver ok. E você, juiz, também para tomar as providências necessárias. Então lá, opa, caindo a caneta aqui. Então lá, na delegacia de polícia, nós vamos ter aqui os seguintes atos que devem ser feitos de acordo com o que preconiza ali o artigo 304 do CPP. Nós vamos ter a oitiva do condutor. Quem que é o condutor? O sujeito que conduziu coercitivamente a pessoa presa até a delegacia de polícia. Normalmente um policial, certo? Aí vai lavrar ali um termo e um recibo. Rodrigo, para que o recibo? Isso mesmo, um recibo. Por quê? Quando o condutor entrega o preso ali para a delegacia de polícia, imagina um cenário mais normal, um policial militar, um guarda municipal efetuando a prisão, ele entrega o preso ali para a Polícia Civil. Ele pega um recibo porque, a partir daquele momento, qualquer coisa que acontecer com a integridade física ou psicológica do preso, não é mais responsabilidade dele. Passa a ser de responsabilidade da Polícia Civil. Além de ouvir o condutor, nós teremos a oitiva de testemunhas. Rodrigo, quantas testemunhas eu preciso? A lei não fala, mas como fala testemunhas no plural, estabeleceu-se que devem ser pelo menos 2 testemunhas ouvidas ali. Porém, admite-se a oitiva do condutor como testemunha. Então, na prática, principalmente os crimes de tráfico de drogas, que normalmente não tem testemunha, testemunha civil, digamos assim, quando é efetuada pela Polícia Militar, nós vamos ter a figura do condutor, o policial responsável pela condução coercitiva, e mais um policial que está ali fazendo parte da equipe. Então aqui, esse policial que faz parte da equipe vai ser ouvido como testemunha, e o condutor também vai ser ouvido como testemunha
admite-se, portanto, a oitiva do condutor como testemunha, tá certo? Rodrigo, se não tiver testemunha, a falta de testemunha vai impedir a lavratura do auto de prisão em flagrante delito? Não. Nós vamos usar a regra do artigo 304, parágrafo 2º do CPP, que diz, eu deixei transcrito aqui para vocês, a falta de testemunhas da infração, ou seja, do crime, não impedirá o auto de prisão em flagrante. Mas, nesse caso, com o condutor, deverão assinalo o quê? O auto de prisão em flagrante, pelo menos 2 testemunhas. Então, aqui a lei deixa claro que aqui tem que ser o condutor e 2 testemunhas que vão assinar essas testemunhas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Então, essas testemunhas aqui, elas não, são chamadas testemunhas instrumentárias, viu? Elas não presenciaram a infração, elas não viram o crime, elas não são testemunhas do crime, mas elas presenciaram a apresentação do preso à autoridade policial. Então, nesse caso, nós vamos ter que ter a assinatura do condutor e também dessas 2 testemunhas que, repito, não presenciaram o crime, mas presenciaram a apresentação do preso à autoridade policial, certo? E aí vamos dar sequência. Oitiva da vítima. Oitiva da vítima. Bom, a lei não diz oitiva da vítima. A lei não traz, mas é óbvio que na prática, havendo vítima e sendo possível a sua oitiva, o delegado irá providenciar também a oitiva, a inquirição ou depoimento da vítima. Feito isso, colhidas essas provas orais ali, esses elementos informativos orais, oitiva de testemunha da vítima, aí sim, passaremos a um interrogatório do conduzido, interrogatório da pessoa presa. E aqui, lembrando, o preso deve ser advertido do direito de permanecer calado. Direito de permanecer calado na forma do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, o chamado aviso de Miranda. Perguntinha que eu deixei para vocês aqui. Rodrigo, nesse interrogatório lá na delegacia de polícia, é necessária a assistência de advogado? É necessária a assistência de advogado? Cuidado, tá? Ao contrário do que ocorre lá no processo, na fase judicial, aqui a presença do advogado não é obrigatória. A presença do advogado aqui não é obrigatória. Mas quem pode dispensar a presença do advogado? O próprio preso. Então, cuidado. São cenários distintos. Se o preso quer ser ouvido e apresenta ali no momento, na hora da prisão em flagrante delito, já há ali um advogado, a família já contratou um advogado, ele já contratou um advogado, correram com o advogado, apresentou, ele está lá na lavratura do auto de prisão em flagrante delito. O advogado está presente, o preso, o conduzido, informou ao delegado que o seu advogado está presente ali e vai participar do ato, aí é obrigatória a participação desse advogado. O delegado não pode impedir a participação desse advogado. Quando eu digo que a participação do advogado não é necessária, é no seguinte cenário, olha, o delegado está ali formalizando o auto de prisão em flagrante delito, e aí o que aconteceu nesse caso aqui? O preso não indicou advogado, não tinha ninguém, a Defensoria Pública não mandou ninguém, vida que segue. O flagrante não deixará de ser lavrado pela ausência do advogado. Se o preso não apresentou nenhum advogado ali, nenhum advogado apareceu para participar do ato, vida vai seguir normalmente. Ao contrário, lembremos do que acontece lá na fase judicial. Processo não. Não há processo sem advogado. O processo não anda sem advogado. O réu não quer apresentar resposta à acusação, não quer advogado, o juiz vai ter que nomear um advogado para ele. Aqui, na fase policial, não haverá nomeação de advogado aqui para interrogatório do preso, certo? Não haverá. Mas, lembrando, se o preso tiver um advogado ali presente e fizer questão que o advogado acompanhe o ato, aí sim o delegado não poderá impedir que o advogado acompanhe esse ato do interrogatório, certo? Então, não é necessária a assistência do advogado, mas se o advogado estiver presente e o preso assim exigir a sua presença, aí sim será obrigatória a sua participação. Não havendo advogado ali, o preso não indicando, o flagrante vai seguir normalmente seus trâmites sem a necessidade da presença de advogado. Rodrigo, esse interrogatório pode ser realizado em outra oportunidade? Sim, desde que não seja possível a sua realização ali no ato da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, tá? Então é possível, mas não ao bel prazer do delegado, não, eu estou cansado, está na hora do meu almoço, a repartição está lotada, eu não vou ouvir esse preso hoje não, vamos lavrar esse auto de prisão sem interrogatório mesmo. Não, aí vira bagunça, aí não pode, é lógico.
Tá. Mas imagina um cenário, olha, durante a fuga da polícia, o sujeito saiu pulando pelos telhados da casa, caiu, machucou, foi hospitalizado, vai ser submetido à intervenção cirúrgica, ou seja, não há possibilidade dele ser interrogado, vida que segue, o flagrante não vai ficar paralisado ali, ele vai ficar preso ali mediante escolta no estabelecimento hospitalar e todos os trâmites necessários para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito serão devidamente executados. E aí, realizados esses trâmites ali, o delegado também vai requisitar perícia, se for o caso, as providências necessárias, e o delegado vai ter duas opções. Ou ele vai ratificar a voz de prisão dada ao conduzido e vai lavrar o auto de prisão em flagrante delito, ou ele vai relaxar a prisão. Relaxar a prisão. Pode ser que o delegado, avaliando ali a situação, avaliando a situação do concreto apresentado ali, fala, olha, essa prisão é efetuada pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, por qualquer do povo, não está contida em nenhuma das hipóteses no artigo 302 do CPP. Não é flagrante próprio, não é flagrante impróprio, não é flagrante ficto ou presumido. Não há flagrante aqui. Não há. Simplesmente acharam a pessoa na rua depois de muito tempo da prática do crime, não houve perseguição, ela não estava na posse de nada ali que fizesse presumir ser ela o autor da infração penal. E aí levaram ele preso em flagrante delito, delegado, opa, não, nada disso, aqui não há prisão em flagrante delito, e o que o delegado vai fazer? O próprio delegado irá relaxar essa prisão em flagrante delito. Agora não, se ele concorda ali ao caso de prisão, ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante delito e vai determinar o quê? O recolhimento da pessoa conduzida ao cárcere, à prisão, ou, se for possível, ele vai conceder ali, eventualmente, fiança. Além disso, o delegado ali, então, ele optando por lavrar o auto de prisão em flagrante delito, ele vai ter que expedir um documento importantíssimo que a sua falta vai gerar a ilegalidade da prisão em flagrante delito e o seu consequente relaxamento, instrumento previsto numa leizinha chamada Constituição Federal, tá? Lá no artigo 5º, inciso 64, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório judicial, e a nota de culpa está prevista também no artigo 306, parágrafo 2º do CPP. É um documento, não é uma declaração de culpa. Cuidado, como fala nota de culpa, nossa, nota de culpa é uma declaração do preso falando que é culpado? Não. É um documento por meio do qual o preso vai receber, ele vai receber esse documento e ele vai ser informado ali sobre quem efetuou a sua prisão e os motivos da sua prisão também. Os motivos da prisão, por qual crime ele está sendo preso e quem efetuou a sua prisão. Esse documento ele tem que ser expedido no prazo de 24 horas da efetivação da prisão. 24 horas da prisão, em até 24 horas tem que ser expedido. Esse é o nosso prazo, portanto, podem anotar, 24 horas. Deixei a pergunta aqui, é uma declaração de culpa? Não, não é. É um documento, repito, que ele vai receber contendo a identificação dos responsáveis por sua prisão, por seu interrogatório policial também e os motivos da sua prisão. O prazo aqui, 24 horas, prazo de 24 horas. E a ausência, se faltar essa nota de culpa, o que é que vai acontecer se faltar essa nota de culpa? Haverá a ilegalidade da prisão, o flagrante será considerado ilegal e deverá ser relaxado, ou seja, o sujeito pode ser colocado em liberdade. Agora eu falo de duas regras importantes que eu mencionei lá no comecinho da primeira parte da nossa aula, que é a respeito da necessidade de comunicação da prisão em flagrante. Vamos lembrar que eu falei na parte 1 da nossa aula de prisão em flagrante delito. Olha, a prisão em flagrante delito é a única modalidade de prisão prevista no Brasil que não depende de ordem escrita da autoridade judicial, não depende de ordem escrita. Porém, isso não quer dizer que ela não deve ser comunicada. Uma vez realizada a prisão em flagrante delito, o juiz, a autoridade judicial, deve ser comunicada da realização dessa prisão. E é isso que eu trouxe para vocês agora, a regra do artigo 306, caput do CPP, e 306, parágrafo 1º. O 306 caput diz que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre devem ser comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Artigo 306, caput do CPP. E o artigo 306, parágrafo 1º, fala que em até 24 horas depois da prisão, a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, vai ter que enviar cópia ao juiz competente do auto de prisão em flagrante, comunicando-o da prisão, bem como cópia integral para a Defensoria Pública
se o autuado não indicar o nome do seu advogado. Então, venham aqui comigo. 306 caput diz, olha, a prisão e o local que a pessoa se encontra tem que ser comunicado imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. O 306, parágrafo 1º, diz que no prazo de 24 horas da realização da prisão, tem que ser comunicado e remetido cópia do auto de prisão em flagrante delito ao juiz e à Defensoria Pública, isso se o conduzido não indicou nenhum advogado por ele contratado. Se o conduzido indicou advogado por ele contratado, dispensa aqui a comunicação à Defensoria Pública. Então, repito, não precisa de ordem judicial para prender em flagrante delito, por razões óbvias, mas essa prisão em flagrante delito deve ser comunicada à autoridade judicial e também à Defensoria Pública, ao Ministério Público, no caso da Defensoria Pública aqui, e a família do preso também, mas a Defensoria Pública, caso o sujeito, o conduzido, não indique advogado. E aí, finalizando, a gente fala sobre o relaxamento da prisão em flagrante delito, ordem constitucional também. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal e artigo 310, inciso 1º do CPP, tá? E quando que nós vamos ter o relaxamento dela? Quando que ela vai ser considerada ilegal? Rodrigo, tá, você passou aí, a prisão ilegal deve ser relaxada. Ser relaxada quer dizer que ela vai deixar de existir e o sujeito vai ser colocado em liberdade? Quando ela é considerada ilegal? Há duas situações: por falta das formalidades legais ou a ausência da situação de flagrante delito. Então, você queridão, você queridona, juiz, promotor, advogado e o delegado também, para evitar que a situação de ilegalidade ocorra, o que você tem que observar lá na audiência de custódia, quando vai ser deliberada ali a situação prisional do sujeito? Além da necessidade da prisão, e aí a gente entra no campo da prisão preventiva, que é um tema de outra aula, além da necessidade da prisão, antes de verificar a necessidade da prisão, nós vamos verificar a legalidade dessa prisão. E como que eu verifico a legalidade de uma prisão em flagrante delito? Sob duas vertentes, sob dois aspectos. Primeiro, eu vou verificar se aquele fato trazido ali está enquadrado em uma das situações contidas no artigo 302 do CPP. Ou seja, se eu estou diante de um flagrante próprio, de um flagrante impróprio ou de um flagrante ficto ou presumido. Se aquela situação não retratar nenhuma dessas três hipóteses aqui, flagrante ilegal, flagrante ilegal. Tá, nós vamos fazer uma investigação, se for o caso, vamos pedir a prisão preventiva do sujeito, mas prisão em flagrante não há. Prisão em flagrante não há. Sendo ilegal, o que ela tem que ser feita? Tem que ser relaxada. Qual o pedido que você, promotor ou você, advogado, deve fazer? Relaxamento da prisão. Não é liberdade provisória. Liberdade provisória é se ela for desnecessária. Tá? Aqui é o relaxamento da prisão. Tá, mas Rodrigo, só isso? Só preciso ver o 302? Não. Se o 302, você verificou, 302 está ok, é uma das situações aqui, flagrante próprio, impróprio, ficto ou presumido, tá. Aí você vai analisar o quê? As formalidades da prisão em flagrante delito. Se todas as formalidades que a gente estudou nesse bloco de aula foram preenchidas, se foi expedida nota de culpa, se as testemunhas assinaram, se foram ouvidas pelo menos duas testemunhas, se não tinha testemunha presencial, se duas testemunhas além do condutor assinaram ali como testemunhas instrumentárias. Repito, se foi expedida a nota de culpa, se o sujeito foi interrogado, sendo possível o seu interrogatório, enfim. Se todas essas formalidades legais foram preenchidas. Se não foram preenchidas, flagrante ilegal. Flagrante ilegal, qual é o pedido? Relaxamento da prisão em flagrante delito. Relaxamento, não é liberdade provisória. Liberdade provisória é para prisão desnecessária, não para prisão ilegal. E aí, nesse contexto, a última informação que eu deixei aqui, se o flagrante é ilegal o sujeito for colocado em liberdade pela ilegalidade da prisão, ou seja, havendo o relaxamento da prisão, essa liberdade aqui vai ser incondicional. O juiz não vai nem fixar medidas cautelares ao investigado ali no primeiro momento. Ele pode até averiguar, depois de relaxar a prisão, se cabe ou não alguma medida cautelar. Mas a fixação de medida cautelar como decorrência do relaxamento, isso não existe. Tá? O que acontece é, olha, concedo a liberdade provisória, porque a prisão é desnecessária, mas fixo medidas cautelares. Agora, o relaxamento, pelo menos a princípio, ele deve dar ensejo, ele deve render, deve gerar a liberdade incondicional da pessoa detida. Lembrando, ilegalidade, portanto, nós vamos ver se
a hipótese contida é uma das previstas no 302 ou se houve violação a alguma formalidade legal, certo? Encerramos aqui, então, conforme prometido, a nossa aula sobre prisão em flagrante delito, nessa nossa segunda parte. Qualquer dúvida, só chamar, falem aí nos comentários. Alunos do sexto período, me procurem também diretamente pelos canais que vocês já estão acostumados. Outras dúvidas, principalmente aos demais seguidores que estiverem assistindo esse vídeo, vocês podem sanar aqui pelo nosso livro de prática penal, OAB segunda fase. E se vai prestar a segunda fase da OAB, temos também o nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB, curso extremamente objetivo e prático, que vai direto ao ponto, sem você desperdiçar seu tempo e principalmente seu dinheiro para diminuir, reduzir o grau de dificuldade na sua aprovação na prova da OAB. Era isso, pessoal, aquela história que eu sempre falo, me ajude a te ajudar, deixa aquela curtida, aquele comentário falando o que acharam da aula. Até a próxima, grande abraço a todos!